Boa noite, igreja. Graça e paz. Estamos nós aqui. Enquanto vocês vão chegando aí, vão se arrumando, nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de retornarmos aqui nesse lugar e de estarmos junto com vocês. Nada nos separou, a não ser o Covid-19, mas nós estamos aí ligados e cremos que Deus tem sido muito bom, tem sido generoso conosco. Nós vamos dar início a esse culto e eu conto aqui com a paciência de vocês, nós contamos, né? Com o carinho de vocês, com a atenção, divulguem, né? Compartilhem essas reuniões, esses cultos. Você vai ver que na segunda parte da mensagem, você vai ver o quanto é importante nós compartilharmos essas mensagens, porque o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Aos cristãos devem se fortalecerem cada vez mais, e aqueles que se aproximam de nós, que querem conhecer Deus, eles precisam ter a oportunidade deles, porque nós estamos remando contra a maré, nós estamos correndo contra o tempo, não sabemos quanto tempo vai levar esse isolamento, mas até lá, o máximo de pessoas que pudermos falarmos da palavra de Deus, que pudermos incentivarmos a ficarem firmes. Quase que todos os dias eu mando uma mensagenzinha para os meus amigos, dizendo para eles: está passando, falta pouco, tenha calma, ame mais a sua família, ame mais a Deus, fique firme. E as pessoas vão sempre dando um ok, vão sempre retornando para a gente. Então a ideia é essa, de que sejamos os mesmos. Evangelizar não é uma opção, é uma missão. E nessa ocasião a gente pode continuar sendo o que nós somos conhecidos, como nós somos conhecidos por Deus. Amém? Vamos orar. E a nossa proposta é de ofertar ao Senhor nessa noite adoração, louvor que é devido ao seu nome. E eu creio que você está disposto nessa hora a adorar ao Senhor. O salmista diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então ore comigo nessa hora. Depois nós vamos ter um período de louvor e vamos fazer algumas comunicações e iremos ministrar uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Amém? Oremos então. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pelas ferramentas que nós temos, ó Deus, humanas e as redes sociais. Graças a Deus a gente pode chegar até os lares dos nossos irmãos, pela ministração da Tua Palavra. A Tua Palavra chega aos lares deles, e nós te pedimos que o Senhor possa receber toda a adoração que é devida ao Teu nome nessa hora, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse intento, que sejamos felizes nessa hora, que nós possamos sentir a Tua presença no momento da ministração do louvor, no momento da adoração, Senhor, que nós possamos Te ver, que nós possamos perceber o Senhor aqui conosco. Receba, ó Deus, receba, Senhor, a adoração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Ele quer que Ele permite toda honra, toda glória, toda exaltação. Eu faço isso para o Senhor nessa noite. Eu te vi, eu
sido tão bom pra mim. E antes de eu esperar, antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Diga ele. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. E eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Só pra te encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor, infinito é teu amor, Jesus. Ele traz luz para as sombras, escalas, montanhas, para me encontrar. O Senhor derruba todas as muralhas, Ele destrói todas as mentiras, só para te encontrar, só para me encontrar. Sim, Deus. Luz para as sombras, escalas, montanhas, para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, para me encontrar. Diga isso mais uma vez. Traz luz para as sombras, escalas, montanhas, para me encontrar.
o Senhor endireitou os nossos caminhos, porque o Senhor endireitou as nossas veredas, porque o Senhor nos reconciliou. Aleluia! Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer que Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem ouvido o teu clamor, o clamor da igreja nesses dias, e apenas o que nós temos que fazer é descansar e confiar nele, porque Ele tem ouvido. Enquanto você ora, louve. Enquanto você louva, você ora. Enquanto você ora, você continua louvando e adorando, porque Ele tem visto o teu clamor, igreja, e Ele tem escutado, tem se atentado. E Ele irá fazer no momento certo, na hora certa, o seu agir acontecer. Aleluia, aleluia, sim. Deus não rejeita a oração é alimento. Escute isso, meu irmão. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Porque quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Eu vou embora dos céus. Porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordenar os anos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que Ele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, irmão, aonde você estiver na sua casa, comece a cantar com muito louvor. Sim, com muito louvor. Bendiga o nome dele nessa noite. Aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor.
vida ele confio, caminha contigo, de noite e de dia. Pega essas mãos, a sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diga isso! Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você vai caminhando, nós vamos caminhando com fé, de fé em fé, meu querido. E nós vamos chegar lá com muito louvor, com muita adoração. Aleluia. Oh, essa casa é sua casa, nós enchamos ela.
Diga a Ele, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar e enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem, Senhor, vem nos incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Meu irmão, coloca a mão sobre a sua cabeça nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Deus Pai, do Espírito Santo. Você é a habitação dele. A partir do momento da morte de Cristo na cruz, o véu foi rasgado. Nós tivemos livre acesso a Ele. Hoje nós não servimos apenas por servi-lo. Nós não sacrificamos animais dentro de uma igreja, mas nós somos a própria igreja. Nós somos agora a própria habitação dele. Você e eu, nós somos a habitação dele, meu irmão. E tudo aquilo que nesses dias tem te afrontado, tem tentado preencher o teu ser com aquilo que é contra aquilo que o Espírito Santo pode trazer para a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus, essa noite, que a sua casa, que é você, possa ser cheio nessa noite da graça do Senhor, do amor de Jesus, possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que não haja espaço para o medo, que não haja espaço para o pânico, que não haja espaço para o desespero, que não haja espaço para a ansiedade, para as crises de ansiedade, que não haja espaço para a tristeza, que não haja espaço dentro de você para qualquer coisa que seja contrário aos sentimentos de Cristo, do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos que os frutos do Espírito permaneçam, que a graça, o amor, a presença sobrenatural do Espírito Santo permaneça dentro da sua vida, e que haja espaço apenas para as coisas do Espírito Santo dentro de você. Você é casa, eu sou casa, nós somos a habitação dele, e nessa noite Deus quer nos encher da sua graça, do seu amor, e que tudo aquilo que seja contrário a esse Espírito Santo, ao Espírito Santo de Deus, possa sair, possa ser esvaziado, possa sair, possa ser retirado em nome de Jesus, e que haja somente espaço para a habitação do Espírito Santo de Deus, porque você é casa, você é a habitação do Espírito Santo. Oh, aleluia! Então vem, enche-nos, ó Deus, essa noite com a tua bondade, a tua misericórdia, refrigera a nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, ó Deus, porque ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco, e nós cremos que o teu Espírito Santo que habita em nós está nos assegurando que tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Receba essa palavra, essa oração em onde você estiver nessa noite, em nome de Jesus. E cante isso mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. É tua, Jesus.
Nós somos teus, Jesus, aleluia. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você. Somente pra ti, Jesus, somente pra Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh Jesus, Jesus, apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, diga, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, deixa este lugar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sempre, sempre, sempre. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Tarde eu estava lembrando de momentos assim tão gostosos da nossa vida, né? E eu me lembrei de uma mesa com muitos doces, festas de aniversário, né? Que a gente tem um tema. E logo me lembrei da Tatiane, me lembrei da Tatiane, por causa do carinho dela, em relação sempre gostou de estar por trás dos bastidores, promovendo surpresas para as pessoas, fazendo coisas assim maravilhosas, preparando aquelas mesas, arrumando. E eu quero deixar meu abraço para você, Tatiane, se você estiver me ouvindo hoje. Deus abençoe você, sua mãe. Nós chamamos. Hoje à tarde também eu recebi uma notícia muito legal. A igreja SEAD, aqui com o pastor Sérgio Tasca, eles saíram de carros, né, uma carreata santa, pararam na porta de algumas casas e oraram pelas pessoas. Eu sei que a gente pode tomar os cuidados, né? A gente deve tomar os cuidados, mas a gente não deve deixar de fazer o que é bom, o que é certo, né? Se a gente pode fazer o bem, a gente não faz, a gente peca. Então nós temos assim, nesses dias, pensado que o quanto nós podemos fazer uns pelos outros, né? Eu, dentro do meu quadrado, lá onde eu moro, estou procurando, como formiguinha, dar uma palavrinha para o vizinho, dar um sorriso para o outro, enfim, porque está todo mundo tenso, está todo mundo triste, é algo muito novo, ninguém esperava um negócio desse, né? Então, que você que já está se adaptando com isso, e você que não está ainda, Deus vai te dar graça, tenha paciência, vai passar, né? Está chegando já o final. Esse mês, segundo os especialistas, é um mês que a gente deve tomar mais cuidado, porque louvado seja Deus, segundo as estatísticas, o Brasil está tendo recuperação maravilhosa, né? Melhor do que os outros países, glória a Deus. Então, porque há uma conscientização, você faz o seu papel. E falar em fazer o papel da igreja é abençoar. Então, não esquece de estar aí o número da conta da igreja, faça a sua semeadura, né? Faça a sua semeadura, ajude, traga gêneros alimentícios para esse lugar. Nós estamos aqui todos os dias, de 8 até 12h30, 1h, aguardando você que queira trazer alimentos, né? Você que queira entregar o seu dízimo, sua oferta, porque certamente a gente vai precisar nesse tempo, né? E louvado seja Deus que nós temos recebido aqui, né, de algumas pessoas alimentos. Quero louvar a Deus
por esses irmãos e por você também que queira participar conosco, né? Então, tem sempre alguém aqui na igreja para receber esses alimentos, para que a gente possa repassar e identificar quem é que está precisando, tá? E sempre que você puder, manda uma mensagenzinha para o irmão que você sente falta agora, vai espalhando isso aí, a gente vai se confortando, né? A gente vai recebendo conforto, a gente vai recebendo o carinho dos irmãos. Isso é igreja, por isso que nós somos a casa de Deus, a casa, o templo do Espírito Santo, somos nós. Então, irmãos, eu creio, como eu falei pela manhã, que nós estamos sendo adestrados, Deus adestra a nossa mão para a guerra. A gente não sabe o que vai vir pior, né? A gente não sabe quando é que vai acabar esse momento que nós estamos vivendo e o que virá de pior sobre nós, seres humanos. Mas nós nos tornaremos um povo disciplinado, disciplina. Nós não deixaremos de fazer a nossa devocional, não deixaremos de cuidar da nossa casa, dos nossos amigos. Eu tenho sido muito surpreendido por pessoas que há quanto tempo eu não falo e elas mandam mensagem para mim: como é que você está? Como estão todos aí? E a gente se emociona, né? Porque esse é o tempo da gente resgatar esses valores. Amém? E eu queria que você entendesse isso. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 23. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura, porque nós vamos tirar alguns ensinamentos dessa palavra, né? Você vai ver que nós estamos em condições privilegiadas, né? Eu falei pela manhã, deu um tema, a mensagem, que a gente só pode viver o propósito, né, da nossa vida, a gente só pode viver quando a gente suporta o processo. Só se vive o propósito, só se entende, né, se suportar o processo. Nós estamos passando por um processo. Tudo nós estamos ainda nos adaptando, mas mesmo assim, eu creio, esse é um sentimento, um pensamento muito positivo. Eu estou tirando proveitos desses dias, e olha que eu sou uma pessoa, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui com vocês, uma pessoa muito agitada, e estava numa frenesia muito grande, mas tive que dar uma parada, não é? Todo excesso traz um retrocesso, e quem quer fazer por muito tempo, deve parar um tempo. Aprendi isso com meu brother, e eu guardo isso no meu coração, que né, todo excesso traz retrocesso, e se você quer fazer por muito tempo, você deve parar um tempo. Então Deus também sabia que nós precisaríamos de parar um tempo para rever, ressignificar, né, a nossa vida, reparar algumas coisas, para então estarmos fortificados, estarmos revigorados, estarmos em condições para que, se no futuro, se no porvir vier coisas terríveis, mais terríveis do que essas que nós estamos vivendo hoje, a gente tem condições de suportar. E esse texto me chamou muito a atenção devido a uma manifestação humana, sem pensar, baseado num resultado maravilhoso que estava acontecendo. Preste atenção nisso.
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 23, que diz assim. Acompanhe comigo aí, você, na sua casa, e a gente vai extrair alguns ensinamentos. Diz assim: por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Irmãos, essa palavra foi dita por um ourives chamado Demétrio. A palavra, o significado do nome Demétrio é que pertence à deusa. Que deusa é essa? A Diana dos Efésios, ou Ártemis. E olha a preocupação desses ourives, dessas pessoas que viviam desse negócio, não é? Mas antes da gente falar sobre esse texto, eu gostaria de fazer algumas considerações para que nós pensássemos, né? Porque a preocupação, e eu quero me basear em 3 tópicos: a preocupação de homens naturais, a preocupação do povo de Deus e a proposta que o Senhor tem para conosco e através de cada um de nós. Repetindo, né? A preocupação de homens naturais, a preocupação do povo de Deus. O povo de Deus deve estar preocupado com uma única coisa, né? E a proposta feita pelo Senhor a cada um de nós e através de nós. Eu, quando estava lendo essa mensagem, só para ajudar nessa linha de pensamento, estava pensando em 3 pessoas que eu tive um contato e que a fala delas vai corroborar com esse sentimento que a gente viu aqui na Bíblia. A primeira é de uma senhora de uma escola de samba famosa, Dona Zica. Dona Zica dando, né, uma reportagem, não muito tempo, ela expressou que estava muito preocupada e até triste com os cristãos, porque não estava tendo mais aquela quantidade de sambistas, a quantidade de porta-bandeiras e nem de mestre-salas. Sabe por quê? Porque eles agora estavam virando Bíblia, eles se converteram, eles agora eram cristãos. E olha qual é a preocupação das pessoas naturais, né, do ser humano natural, que não tem uma visão de quanto é importante a transformação da vida de uma pessoa. A outra fala foi de um amigo que eu encontrei e eu perguntei: como é que você está? Como é que está sua namorada? Ih, rapaz, perdi minha namorada.
Como assim? Ah, eu estou muito triste porque eu perdi minha namorada. Como assim? O que ela... Não, eu perdi ela para Jesus. Ela se converteu. Eu fiquei assim pensando, né? E agora essa fala de Demétrio. Então, vocês veem que as pessoas naturais, elas vão estar preocupadas com as perdas de posições, com renda, com coisas, né? A preocupação de Demétrio, isso causou um tumulto muito grande no meio daquela cidade, né? E uma revolta muito grande a respeito do cristianismo. O cristianismo estava chegando de uma maneira maravilhosa ali naquele lugar e não houve muita alegria, né? E aí a gente, como cristão, a gente deve pensar que nós estamos em situações privilegiadas, porque os cristãos dessa época passaram um aperto muito grande. Diz a palavra de Deus que alguns que estavam ali, né, eles foram arrastados para fora do local, porque o questionamento era: bom, eles estão se convertendo, daqui a pouco a nossa profissão não vai ter mais força, porque ninguém mais vai comprar as estatuetazinhas da deusa Diana dos Efésios, não é? Ou seja, a gente vai ficar falido. Nós, como é que vai ser a nossa vida? Bom, se as pessoas pensassem, se as pessoas naturais pensassem que cristianismo, cristão, não é simplesmente religião, é um estilo de vida em Cristo Jesus. E a transformação de um ser humano, isso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É um dínamo, ele impulsiona a pessoa, ele faz com que a pessoa enxergue as suas misérias, não é? Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados. Mas aí aprove a Deus reconciliar-nos com Ele através do seu Filho, e depois dessa reconciliação, Ele nos deu o privilégio de nos tornarmos embaixadores do ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. O nosso estado era de inimizade, por isso que Deus não te chama mais de servo, não me chama mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Há uma distância muito grande. Mas o amigo não, o amigo é íntimo, o amigo está perto, e nós sabemos muito bem, porque no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus falou uma palavra consoladora, e ele disse para os cristãos daquela época: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, não é? E olha, onde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Então, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, porque não é íntimo, não é próximo, mas nós somos amigos de Deus. Não vos chamarei mais servos, mas amigo, né? Abraão foi chamado o amigo de Deus, porque ele creu pelos olhos da fé, e por causa desse crer, né? Esse crer agrada ao Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele disse: sem fé é impossível agradar-lhe, porque todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é o que? Galardoador de todos que o buscam. Então, Abraão creu, obedeceu, e olha, por causa dessa postura, por causa dessa atitude, por causa dessa decisão,
todas as famílias da face da terra são benditas por causa desse posicionamento de Abraão, o amigo de Deus. Meus irmãos, então a gente chega à conclusão que Deus tem sempre o melhor para o ser humano. E eu queria que você começasse a semana pensando que quais são as preocupações humanas, quais são as preocupações dos cristãos, né? E qual é a proposta do Senhor para nós e através de nós. E nós estamos em condições privilegiadas, porque eles aqui foram perseguidos de maneira tal, né? O Evangelho foi tomando uma forma tão grande que houve perseguições. Nós vamos chegar lá no desenvolvimento dessa mensagem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 6 e 7, fala que o Evangelho chegou de tal maneira até as nações que eles ficaram preocupados, porque chegaram até nós esses que estão alvoroçando o mundo. Olha só que coisa maravilhosa. O Evangelho vai chegando, e o Evangelho, que é o poder de Deus, que é um dínamo, que é transformador, ele tem poder de influenciar até na cultura de algumas nações, não é? Lugares são abençoados por causa do sal da terra, que são os cristãos. A terra está cheia da glória de Deus, a terra está cheia da misericórdia do Senhor. A terra é abençoada com cada um de nós cristãos. E aí eu fico pensando que como não deve ter sido a retaliação na vida desses irmãos naquela época, porque houve um alvoroço naquela cidade da preocupação de perder o ofício, de perder dinheiro, porque o Evangelho estava crescendo, aleluia, o Evangelho estava chegando, né? Estava chegando até as pessoas, e as pessoas estavam chegando à conclusão de que não deveria se curvar mais perante imagem alguma feita por mão de homem nenhum, se curvar perante o Senhor, somente a Ele prestar o culto, somente a Ele adorar. Então eu vejo que não foi tão fácil para os cristãos naquela época, e eu acho que tenho certeza que nós estamos em situações privilegiadas em relação a isso. Quer ver uma ideia? Bom, a perseguição sempre foi uma arma de Satanás para impedir a propagação do Evangelho. Como foi então a perseguição no primeiro século? Os primeiros cristãos, como é que eles sofriam essa perseguição? A princípio parecia tudo tranquilo, por quê? Roma não tinha ideia sobre o cristianismo e o judaísmo. Eles achavam que o judaísmo, aliás, o cristianismo era uma ramificação do judaísmo. Então, só que o que eles fizeram com isso? Eles começaram a legalizar o judaísmo, porque tinha uma palavra em Roma que quem conseguisse, não é, liderar na Judéia, teria condições de liderar Roma, porque mexer com a Judéia, mexer com esses conflitos, era um negócio meio que complicado para os romanos. Até então, quando eles descobriram que o cristianismo nunca foi uma ramificação do judaísmo, e viu que começou a crescer, e viu que começaram as posturas das pessoas a mudar, pronto, aí começou as perseguições locais, não por parte da realeza, não por parte do Império Romano ainda. As perseguições eram locais entre judeus e gentios.
Então, já não era tão fácil para os cristãos daquela época. E o que aconteceu nesse período, digamos assim? Eu olhando aqui para esse texto, eu vejo que a preocupação de Demétrio era com coisas, mas a preocupação do cristão, a preocupação de Deus, é que o Evangelho seja propagado até os confins, né? Que o Evangelho chegue a toda criatura, todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e tenha o direito da salvação também em Cristo Jesus. Então, a gente passa a entender, e a história fala que na época de Nero, né, a população era de 120 milhões de habitantes, mas eles começaram a perceber uma coisa. Eles começaram a perceber um crescimento tal que mudou, começaram a mudar todas as casas, todas as famílias, eles oravam e eles mencionavam o nome de Jesus, e eles mencionavam agora e davam testemunho de pessoas transformadas. Sabe o que gerou? Agora sim gerou uma perseguição imperial. E essa perseguição imperial, quando o Império Romano começou a perceber, né, que os cristãos não eram uma ramificação do judaísmo, começaram a se preocupar. Aí que vem a perseguição. E essa perseguição imperial geraram crise social, crise religiosa e crise econômica. Bom, a crise social, ela se tornou uma ameaça para o paganismo, porque as famílias começaram a se situar, e o modus vivendi dos cristãos agora incomodava, porque eles não participavam mais do culto ao imperador, eles não se prostravam mais diante das estatuetas, né, de Diana, dos Efésios. E aí Jesus, a primazia do nome de Jesus, a importância do Senhor, de serem cristãos, de serem pequenos cristos, de serem cristianos, seguidores de Cristo, isso passou a ser uma ameaça, porque eles começaram a entender a transformação, e isso se torna um perigo, né? Se torna um perigo. Para Demétrios foi por causa de dinheiro, foi por causa de profissão. Para Dona Zica também foi porque não tinha mais mestre-salas, nem porta-bandeiras em quantidade, porque, né? Para o meu amigo, ele perdeu aquela menina que ia para as farras, que bebia, noitada, uma série de coisas terríveis, e ela agora cristã, nova criatura em Cristo Jesus. Para o Império Romano, não é? Por quê? Porque eles tinham os cristãos como raça subhumana, como bárbaros. Eles não tinham as pessoas o seu devido valor, a sua devida dignidade. Até o próprio judeu mesmo, ele orava dizendo: eu dou graças a Deus porque eu não nasci escravo, não é? Eu não nasci mulher e não nasci gentio. Olha só, eles tinham essas discriminações, né, entre eles ali. Então isso gerou uma crise social, olhando aqui para esse texto. E agora também a outra fase, que foi a crise religiosa, o crescimento foi tamanho que ninguém frequentava mais as reuniões, a Ártemis, a Diana dos Efésios, ninguém comprava mais as estatuetazinhas. E a crise econômica é porque realmente estava saindo do mercado algo que era abominação perante o Senhor. Então, qual é a conclusão que nós chegamos baseados nessa mensagem? Meus irmãos, como eu disse para vocês no início, nós estamos em condições privilegiadas. Eu quero falar pouco nessa noite, essa segunda parte da mensagem, porque a gente não deve e
ignorar aquelas pessoas mais irreverentes que você possa imaginar. Ela também tem direito à salvação. Por que eu digo isso? A igreja, nós estamos isolados aqui do templo, nós estamos tomando os cuidados, mas tem irmãos que estão aí saindo de madrugada para entregar ainda nesse tempo, com luvas, com máscaras, levar quentinha, levar um Nescau, agora que esfriou mais um pouquinho, levar um cobertor. Esses dias o meu filho, Juca, nós passamos, ele teve uma ideia, nós passamos em frente à Caixa Econômica Federal ali, da Praça do Valqueire, e a fila estava quilométrica, e ele falou assim: pai, já pensou a gente de luva, de máscara, mas com um cafezinho e um biscoitinho, 0800, para todos esses que estão aqui na fila em pé. Pô, desde 7 horas da manhã já tem gente em pé lá para receber o dinheirinho deles, né? Aqueles 600 reais. E você já pensou se a igreja tivesse um papel fundamental de então fazer um suco geladinho, se o dia tiver um sol muito escaldante, e você vê que as pessoas estão nervosas, estão angustiadas, elas têm a necessidade de Deus, elas têm a necessidade de ouvir uma palavra. Provérbio diz que a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra, a palavra de Deus, uma palavra de incentivo, não simplesmente uma autoajuda, mas de falar para ele que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode ser o braço forte dele, é o braço forte dele. Então eu fico pensando que, eu me lembro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, quando Paulo se apresentou, né, ao rei Agripa, Paulo começou a dizer para ele: pelo que fui fiel, ó rei Agripa, à visão celestial. Paulo contando o testemunho dele, do encontro dele, quando ele caiu do cavalo, literalmente, quando ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí Paulo: quem é esse Senhor? Paulo teve aquela experiência e ficou sem enxergar, e aí Deus usou uma outra pessoa para ir até a casa, impor as mãos sobre Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido agora, por causa do nome do Senhor. E olha, quando ele se apresentou ao rei Agripa, ele, na conversa do rei Agripa, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 28, por pouco, o rei Agripa diz o seguinte: por pouco me persuades a fazer-me cristão, ou seja, mais um pouquinho, o rei Agripa seria transformado pelo poder de Deus, se ele deixasse. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que quando em Êxodo capítulo 17, verso 7, o povo de Deus estava perdendo tempo com: o Senhor está ou não está no nosso meio? E foi chamado aquele lugar Massá e Meribá, porquanto contenderam contra o Senhor. Porque enquanto eles estavam preocupados se o Senhor estava ou se não estava, o problema era água, aparentemente. O problema de Demétrio era dinheiro. O problema do meu amigo, não é, era a namorada que se converteu. O problema da senhora, porque não tem mais porta-bandeira nem mestre-sala em quantidade que tinha. Bom, qual é o nosso problema então? É que termine essa pandemia e nós nos tornamos pessoas o quê? Inúteis. Porque não há felicidade na inutilidade, não há. Só se é feliz se for útil. Mas pastor, peraí, como é que eu vou fazer então? Meu irmão, você não precisa se expor a tal ponto de contrair o coronavírus, né? A Covid-19, mas você pode mandar uma mensagem, você pode cuidar de você mesmo nesse tempo. Por isso que nós estamos observando que
Por causa de que também que Deus não deixou o povo dele ir diretamente para Canaã, né? Levaria 40 dias, levaram 40 anos. Eles não teriam condições de encarar povos, não teriam condições de encarar pessoas que já estavam bem adestradas para a guerra. Eles teriam que olhar para a interioridade, para a subjetividade. A gente deve olhar nesse período agora de subjetividade. Olha, se pessoas que antes dessa pandemia já orava, já jejuava, já fazia sua devocional, já tinha um bom relacionamento com Deus, já tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, não vai sofrer diferença alguma. Agora, se você, nós, que durante essa pandemia não mudarmos a nossa performance, não mudarmos, não buscarmos realmente os interesses do Senhor, nós vamos ficar preocupados só simplesmente, será que vai passar? Já está na hora? Nós vamos fazer igual aquele burro que estava acompanhando o Shurek. Shurek, está chegando? Senão a gente vai ficar o tempo todo, está acabando. Será que essa semana que vai acabar? Será? Meu irmão, não fique preocupado com isso. Fique preocupado porque o povo de Deus, lá em Êxodo capítulo 17, né, verso 7, eles pensavam que o problema era só a água. Não era. O problema estava por vir. Sabe que problema que estava por vir? Era Amaleque. Amaleque viria. E no meio daquela confusão toda, o que foi notório ali? Pessoas saudáveis. Porque a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Amaleque não prevalecia. Mas cansa, quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Aí então, o que Deus fez naquele momento? Pôde contar com Arão e Ur, que pudesse estar levantando, apoiando as mãos de Moisés, né? Colocando-o num lugar assentado ali, e para que ele permanecesse com as mãos erguidas, e Josué e mais alguns valentes que pudessem guerrear. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: o que Deus tem ministrado ao meu coração nesse tempo? Maurício, presta atenção, faz a leitura desse tempo agora. O que você não era, passa a ser agora. O que você era, melhora agora, porque o que vier pela frente, você não vai sentir muito, porque você vai estar em contato comigo. Há um hino da harpa cristã chamado Guarda o Contato, é o hino 77 da harpa cristã, né? E esse hino fala queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, né? Queres ser alegre como bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. Então a nuvem do mal não nos alcançará, e se alcançar, o Senhor pelejará por nós, porque nós estaremos adestrados, nós estaremos disciplinados, nós não seremos pessoas indisciplinadas, nós conseguiremos fazer a leitura do tempo. E outra, mais importante de tudo, né? Assim como Demétrio ficou preocupado, ele deveria ficar feliz, porque era um homem natural, era um homem que visava só os interesses naturais. Bom, qual é a nossa visão para a gente encerrar essa linha de raciocínio? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso chamado? Se a gente falou de manhã que nesse período nós estamos nos preparando, e em preparação, não é? A gente pode então ajudar a outros que não sabem nem o que é preparação, não sabem nem o que pode acontecer com eles, e nós estamos aí para dar gosto, nós estamos aí para temperar, nós estamos aí para ajudar as pessoas. Então, o que você puder fazer o máximo para alcançar
a sua parentela, alcançar aos seus amigos, aos seus vizinhos, alcançar até os da sua própria casa, dentro da sua própria casa, alcançar digamos, uma maturidade espiritual para entender. Eu não estou dizendo que tudo isso é fácil, não é fácil, irmão, não é. A ansiedade, as depressões, as insônias, as preocupações com o dia de amanhã, por mais que a gente saiba que está escrito aqui que o Senhor cuida dos pássaros, cuida de toda a vegetação, como é que Ele não vai cuidar de nós? Não tem sido fácil, mas Deus está conosco e nos ajudará. Então, promova o Evangelho, porque você não está perseguido. Você e nem eu não estamos passando por perseguições, de proibições de mandarmos mensagem uns para os outros. Aproveita, meu irmão, aproveita. Você que está afastado da casa de Deus, volte para os caminhos do Senhor, volte, não é? Eu ouvi um testemunho que uma pessoa não podia sair de casa e ela escrevia versículos bíblicos e dobrava num papelzinho e jogava pela janela do seu apartamento. Sabe o que aconteceu? Pessoas que passavam ali pegavam aquele papelzinho e lia e eram abençoados com aquela palavra. Ele não podia estar lá fora, mas o que estava dentro dele podia ser exteriorizada, né, naqueles papelzinhos, e as pessoas iam e eram abençoadas. Olha, o poder que há nas suas orações, o poder que há na intercessão. Então que Deus te use, que Deus te dê graça. Não perca tempo, não perca tempo, envolva o máximo de pessoa possível, para que nesse tempo, né, as pessoas estão todas enclausuladas, então é nesse tempo que a gente deve ajudá-las a pensar, porque o pior que o ser humano não tem ideia é o inferno, é a condenação eterna, é o juízo final, não é? As pessoas pensam que o inferno é aqui mesmo e que o diabo não existe. Todas não sabem. É lógico que a gente não vai falar dessa forma, mas a gente pode ajudar as outras ovelhinhas de Jesus que estão espalhadas por aí, pois Ele é o bom pastor e deu a vida por eles, por você, por mim e por nós. Amém? Que Deus te abençoe e te use nesta semana para a glória de Deus. Amém. Vamos ouvir mais uma cançãozinha, a última, e depois nós vamos impetrar a bênção, e que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor. Amém.
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga isso mais uma vez, mais. Mais de ti. Sim, Deus, mais de ti. Menos de mim, Senhor, e menos de mim, Deus, e menos de mim, Senhor, oh, e menos de mim, para que Ele cresça, aleluia, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, sim, tu apareças, oh, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, pela liberdade que nós temos nesse país, da propagação do Evangelho. Ó Deus, eu tenho a certeza de que neste país, as pessoas respeitam sim os cristãos, respeitam igrejas sérias, pessoas que se preocupam com a vida dos outros, não no sentido maldoso, mas do que pode fazer para ajudá-las. E nós queremos te louvar, ó Deus, nós queremos te pedir por esta nação chamada Brasil, pedir pelo presidente dessa nação, pela sua família, Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer durante esta semana, o que está sendo tramado, Senhor, contra esta nação, contra o governo desta nação, automaticamente contra o povo desta nação, que somos nós. E eu te peço que em nome de Jesus sejam anulados a todas as má intenções, que as máscaras caiam, que todo mal, ó Deus, que toda trama diabólica caia por terra no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar essas pessoas que estão pesquisando sobre as vacinas, o remédio, a solução para a cura do Covid-19, ó Deus. Eu sei que vai chegar a hora, oh Pai, e quando chegar essa hora, nós continuaremos firmes, constantes e abundantes perante o Senhor. Senhor, que a tua bondade e misericórdia possa seguir a cada um de nós todos os dias da nossa vida, porque habitaremos em tua casa para sempre, Senhor. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão enfermos,
consola os que perderam pessoas da sua parentela, da sua família. Ó Deus, traz a tua paz sobre o nosso coração nessa noite. Ajuda-nos a sermos instrumentos vivos nas tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção e desejar para você uma semana de alegria, uma semana de expectativas, uma semana de paz, uma semana de bênção, tá? Que Deus te abençoe. Sejamos despedidos então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações, as revelações, o gozo e a paz do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém. Posso dizer, por tudo que tu és, você me libertou e me curou. O que posso dizer, por tudo que tu és, você me libertou. Posso dizer, por tudo que tu és, aleluia, você me libertou e me curou. O que posso dizer, por tudo que tu és, say